Esse vídeo é para você que está se sentindo na pior fase da sua vida e tem passado por muitas lutas, muitas guerras, e você tem falado para Deus: eu preciso que Deus me responda. Senhor, fale comigo, eu já não aguento mais viver do jeito que eu tô vivendo. Quando você está passando pela pior fase da sua vida, a gente não consegue encontrar respostas. Parece que estamos só, parece que estamos abandonados, ignorados. Como suportar dias assim? Como confiar no Deus que poderia mudar meu cenário, fazer o de repente acontecer, mas Ele não muda? Parece que estou esquecido diante dos homens e de Deus. Ele tem poder para mudar o lugar que eu me encontro, mas me faz permanecer lá. Por que, Deus? Por que usar a dor, a falta de não ter, não acontecer para me aproximar de Ti? Em Salmo 55, a partir do verso 1, fala: escuta a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica. Ouve-me e responda-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento. Em Salmo 56, a partir do verso 3, fala assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu o louvo. Em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Em Lamentações capítulo 3, a partir do verso 17, fala: tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade, por isso digo, meu esplendor já se foi. Bem-me como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Talvez você esteja passando pela pior fase da sua vida. Talvez você esteja num cenário onde nada acontece e você tem muitas perguntas para dizer para Deus. Senhor, por que o Senhor não ouve aquilo que eu estou falando? Por que o Senhor não faz do jeito que eu preciso, conforme as minhas necessidades? Talvez esteja faltando muitas coisas dentro da tua casa, e eu não estou falando de coisas fúteis. Talvez seja despensa vazia. Talvez é no seu financeiro que esteja totalmente de ponta cabeça. Talvez é no seu relacionamento, no casamento que um dia Deus preparou para você e que hoje você está enfrentando lutas. Eu não sei em qual área você precisa de um renovo de Deus. Você precisa que Deus venha ser socorro presente na hora da angústia, mas que você possa colocar uma esperança no seu coração nesse dia. Sabe, por mais dias difíceis, por mais complicados que sejam, nem todos a gente vai conseguir sentir de fato Deus. Tem dias que realmente a luta vem e é para desanimar. Talvez o diabo esfregue coisas na sua cabeça, talvez esfregue sonhos durante a noite, durante a madrugada, que te façam acordar estremecido diante de tanto medo e aflição. Talvez tem coisas realmente que Deus ele não nos responde, para que a gente possa ser fortalecido no não e no silêncio dele. Teve vezes que eu falei com Deus: por que o Senhor não me responde? Já faz tanto tempo e o Senhor não fala nada. E eu compreendi que aquilo era um não de Deus. Só que também teve vezes que Deus ele ficou em silêncio e eu tive que entender que a vontade de Deus também é boa e perfeita e agradável, até quando ele não responde do jeito que a gente espera. Então eu não sei em qual fase você se encontra. A gente precisa entender que a gente precisa aprender a confiar em Deus e saber que o controle e o governo está na mão de Deus. Não posso mudar a sua vida, você não pode mudar a minha, mas uma coisa a gente pode: se posicionar e esperar pelo milagre. Ai, mas eu não aguento mais, está doendo muito. E quem disse que não ia doer? Jesus já nos alertou que viriam dias de muitas aflições. Só que a gente tem que ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe, traga a esperança, assim como no verso aqui do capítulo 3, verso 24 fala: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Coloque a tua esperança totalmente no Senhor, sabe, porque a gente não tá falando de homens. Deus não é como homem para que minta, muito menos filho
clame para que se arrependa. Eu poderia te prometer muitas coisas, de você colocar perspectiva em mim, expectativa, e eu não posso cumprir elas, porque é da minha carne não cumpri-las. Mas Deus, a gente não está falando de homens, a gente está falando de um Deus vivo, Deus que não é de barro e nem de pedra, é um Deus que nos ouve. E o que a gente precisa ter esperança é de dias melhores. Quando o dia mal bate, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trazer a palavra do Senhor nesse dia. E eu começo a falar. Se você não tem facilidade para decorar, assim como muitas vezes eu também tive dificuldade, mas conforme você vai indo para Deus, Deus vai te lavando, Deus vai te ensinando, Deus vai te fortificando através da palavra. E nesse dia mal, quando me pega, eu vou ressoando a palavra, sabe? Se você não consegue recordar, pega a Bíblia e vai lendo no quintal, vai lendo no teu quarto, vai falando em voz alta. Leia Efésios 6 em voz alta, vai declarando a palavra de Deus. Eu sei que nem sempre a gente vai ter força, nem sempre a gente vai sentir, a gente vai ter vontade de fazer as coisas para Deus, a gente vai ter vontade de renunciar, de jejuar, de ler, mas o mais importante de tudo isso é você ter uma esperança, porque quando a gente deixa a esperança morrer, parece que tudo dentro da gente morre, porque a gente acaba não acreditando mais nas promessas de Deus e consequentemente se afastando de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente pensa que a gente tá, eu tô provocando a Deus. Não. Você está se machucando, porque quando a gente faz isso, a gente machuca a si mesmo. A gente precisa entender que Deus ele não modifica como a gente modifica. O sentimento nosso não muda de acordo com o de Deus. Nós somos momentâneos. A gente tem um sentimento hoje, tá bom, daqui a pouco já não tá mais, daqui a pouco uma notícia vem, bate dentro da gente, a gente já fica péssimo. Tem hora que uma coisa boa acontece, a gente já fica super alegre e logo a gente volta a pensar nas preocupações da vida, mas Deus não. Ele permanece para sempre. Ele está no seu exaltado trono. E lá a justiça, a retidão, tudo vai adiante dele. Nada se opõe aos olhos dele. Tudo é exposto diante dos olhos de Deus. Então quando você falar assim, eu não tenho mais esperança de dias melhores na minha vida, eu já nem consigo mais acreditar naquilo que sai da boca das pessoas que falam de Deus, ou eu vou no culto, eu não consigo mais acreditar, porque realmente a esperança que se retarda, a palavra de Deus fala, adoece o nosso coração. Só que quando a gente deixa isso, sabe, predominar a nossa alma, nossa mente, o nosso corpo, a gente acaba matando a esperança de tudo, até de dias melhores. Como suportar o dia mal? Leia a palavra de Deus. Você vai ver como vai ser um escudo, vai ser a sua rocha no dia mal, sabe? Independente da situação, leia. Fala com Deus. Senhor, eu tô aqui, mesmo devastada, mesmo com muitas coisas acontecendo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor seja socorro bem presente nesse momento, nessa hora da angústia. Você vai ver como que Deus vai se fazer presente. Às vezes a gente se enche de tanta coisa, sabe? Se distrai e esquece de fazer o que é importante. Então no dia mal, independente da batalha, vai para a palavra de Deus, começa o seu dia com ela, depois você coloca um louvor, sabe, vai ouvindo o louvor, vai fazendo, e eu sei que tem dias que a gente fica prostrado mesmo, mas nem todos os dias são bons. Eclesiastes capítulo 7, verso 14 fala: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então releve, sabe? Vai ter dias ruins, mas também vai ter dias de vitória, dias que o Senhor vai se fazer presente na sua vida, vai ser bálsamo, vai realizar os milagres mais lindos, aqueles que você mais espera em Deus. Então confia no processo. Eu sei que é muito difícil da gente permanecer quando tudo tá dizendo ao contrário, mas permaneça, bata na tecla, sabe? Fala, eu preciso de Deus, então Deus me ajuda, eu não tô sentindo, eu não tô conseguindo, mas eu tô aqui, sabe? Coloca uma pregação da pastora Helena Raquel, coloca da Gabriela Lopes, coloca uma que você se identifica. Gente, eu tenho muitas pastoras que eu admiro muito, sabe? Mas tem dias que o Senhor fala comigo, fala assim, simplesmente entra no YouTube que eu quero falar com você. E ali ele já me direciona uma ministração de pastores que às vezes eu nunca vi na vida. Então assim, Deus ele vai se fazer presente pra você, independente, mas busque a ele, sabe? Tenha o seu dia preenchido totalmente pela palavra do Senhor. E ali depois você tira o seu momento para poder fazer as coisas que você gosta de fato. Mas no início já entrega para Ele. Mesmo que o medo me assombre, eu colocarei minha esperança no Senhor. Pois eu sei,
Não posso estar sentindo, mas eu sei no Deus que eu tenho crido. Ele conhece minhas estruturas, sabe melhor do que eu mesmo. Salmo 92, a partir do verso 10, fala: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Uma coisa que eu preciso testemunhar para vocês é que teve uma fase na minha vida que nada dava certo, as coisas batiam de frente comigo. Eu queria prosperar e nada acontecia. Eu queria algo novo e nada acontecia. E muitas promessas vinham diante daquele cenário. E eu olhava para o meu cenário, eu olhava para a promessa, eu não conseguia mais acreditar. E conforme eu fui permitindo isso, eu fui deixando de crer em Deus. E algo que eu preciso trazer nesse vídeo em especial, que foi o que Deus me direcionou, tem muitas pessoas que estão vivenciando isso. Diante do cenário, diante da dor, se afastou de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente causa mal para nós mesmos. Então, mesmo que tudo na sua volta esteja totalmente difícil, não afasta de Deus. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente causa mal para nós mesmos. Então, mesmo que a ferida esteja doendo muito, e mesmo que Deus esteja deixando e permitindo algumas coisas acontecer na sua vida, porque era o que eu falava para Deus, eu falava: Senhor, tudo está sobre o seu governo, o seu controle, porque o Senhor está me deixando aqui nesse lugar. O Senhor tem o poder para fazer o de repente acontecer. Eu não consigo mais ter esperança, Deus. O Senhor me promete e tudo acontece ao contrário. O Senhor me promete portas abertas, bênçãos sem fim. E de repente, quando acontece o outro dia, tudo piora, tudo fica mais difícil, mais pesado. Deus, eu não consigo mais criar nem expectativa. E ali eu permanecia. No outro dia eu acordava, eu lia a Bíblia, eu orava, mesmo não sentindo, mesmo às vezes muitas coisas acontecendo, eu falava: Deus, eu vou permanecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu hoje não estou sentindo, meu cenário não está condizendo com as suas promessas, mas eu continuarei permanecendo em Ti. Eu já não sei viver de outra forma, em outro caminho, a não ser aquele que o Senhor tem para mim. Então, por muitas vezes você vai passar por muitas coisas e você vai ter vontade de se afastar de tudo aquilo que se remete a Deus. Mas algo que eu preciso falar para você desse dia: não faça isso. Não faça isso. Você só vai conseguir viver o extraordinário de Deus quando você passa por essas batalhas firmes e fortes com Deus. Não tem outro jeito. A gente só é lapidado na dor. Não tem como a gente passar adiante como uma fase de videogame. Eu vou passar essa fase difícil, eu quero só chegar à parte boa com Deus. Não tem como, não existe isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que vários homens de Deus e mulheres de Deus passaram por muitos momentos difíceis. É a fase do deserto, é a fase do vento forte, é a fase da tempestade. Eu não sei o que você espera e aguarda em Deus, mas não se afaste dele. Em meio ao cenário, persista naquilo que Deus falou. E mesmo que o diabo esfregue muitas coisas ao seu redor, persista. Não faça ao contrário daquilo que Deus está mandando você fazer. Quando eu comecei a buscar a Deus, eu tinha muito costume de querer ouvir a palavra de Deus também quando eu estava limpando a minha casa, quando eu estava fazendo os meus afazeres, principalmente fazendo comida e cuidando da minha casa. E ali eu colocava pregações. Deus, ele vai te direcionando, vai ter uma fase especificadamente para cada pastor. Mas a cada fase, Deus levanta um para falar com você. E quando eu tava nessa fase difícil, por mais que Deus sempre falou comigo através das pregações e aquilo me fortificava enquanto eu limpava a minha casa, teve uma fase que aquilo parece que tava com um bloqueio. Deus me prometia, usava a boca dessas pessoas, profetas, e eu não conseguia mais acreditar diante do meu cenário. Ali eu comecei a me afastar de Deus. Deus usava as pessoas, pastores, para poder falar que ia modificar minha vida, que ia fazer na minha vida. Só que eu precisava de posicionamento, eu precisava entregar certas coisas. E eu falava: gente, mas eu não tô entendendo nada mais. Porque Deus me promete e aí tudo acontece ao contrário. Como ter fé e como permanecer diante disso? É permanecer. Teve um dia que eu fiz uma experiência que fazia anos que eu não fazia isso. Depois que eu comecei a conhecer Jesus e ler a palavra dele, eu fiz um voto com ele de que eu iria permanecer. Independente da dor, do cenário, eu ia permanecer. Só que teve um dia que eu resolvi não fazer.
Porque eu tava muito frustrada com tudo, eu tava muito cansada, eu tava com um peso sobre as minhas costas e por mais que eu ia pra Deus, eu tava com um bloqueio aqui dentro. E quando a gente tá com esse bloqueio, Deus de fato não entra. Então a gente precisa permitir a entrada dele. Então, por mais que você já faz anos que lê a Bíblia, por mais que você vai anos na igreja, já fala com Deus já faz anos, isso não é impedimento para você ter esse bloqueio. Esse bloqueio pode ser a esperança que já morreu. Às vezes as coisas que não aconteceram e você criou esse bloqueio dentro de você. Então é necessário que você fale com Deus de todo o seu coração. Senhor, quebra isso, quebra essa barreira. Eu preciso crer. E aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, porque só assim Ele vai fazer as coisas na sua vida. Ele vai se revelar para você, de uma maneira ou de outra. Só que às vezes demora. E às vezes no tempo do processo da demora, você acaba se frustrando. E foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia mais crer em pregação alguma. Eu lia a Bíblia e o diabo já jogava na minha cabeça: tá lendo? Mas isso não vai acontecer na sua vida. Eu comecei a permitir a entrada do diabo através dessas brechas de desconfiança. Quando a gente desconfia daquilo que Deus faz, Deus não age. A gente precisa crer que Ele vai fazer. A gente precisa crer que Ele vai fazer o impossível. Em Hebreus 11, verso 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Jeremias 29, verso 11, fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em Salmo 68, verso 19, fala: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Salmo 40, a partir do verso 1, fala que coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Creia que Deus te dará um novo cântico, um hino de vitória será entoado nessa fase. Eu sei que dói, eu sei que às vezes a gente pensa em desistir por muitas vezes, mas persista. Valeu a pena toda a espera, tudo aquilo que eu aguardei em Deus, porque Deus me fez cantar depois da batalha. Quando a gente tá muito triste, muito olhando para aquilo que tá acontecendo, a gente não consegue ter perspectiva de dias melhores lá na frente. Mas creia que você não está lidando com um homem, você está lidando com um Deus grande, vivo e poderoso. Se Ele não fez o de repente acontecer na sua vida, é porque algo Ele quer mudar em você e através de você. Então, simplesmente fale: Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim nessa fase? Porque eu estou passando por isso de novo, Deus? O que eu preciso aprender com isso? Sabe, a gente precisa saber orar do jeito certo. E sim, tem um jeito certo, é que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha, eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. E quando você estiver confuso diante do seu cenário, em meio a muitas coisas, traga aos seus pensamentos aquilo que pode te dar esperança. Quando vier um pensamento ruim, você já ocupa o pensamento ruim com aquele pensamento que Deus já te prometeu. Vai na palavra, ressoa a palavra, coloca uma pregação, coloca um louvor, sabe? Veio o pensamento ruim, você já ocupa seu pensamento com outro diante daquilo que Deus te prometeu. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que Ele tem preparado para cada um de nós. Então persista nisso, e como a palavra fala, Ele vai colocar um cântico na sua boca. Em nome de Jesus você vai entoar um cântico novo, e muitos vão ver o seu testemunho e vão se fortificar também na fé, através da sua vida e dos teus. Não desista, persista naquilo que Deus tem para você. Deus abençoe seu dia, sua casa e tudo que leva teu nome, em nome de Jesus.